sei o que aconteceu, algum acidente lá, sei que 2 velas caíram, e aí tinha uma coisa de álcool que caiu, e aí de repente começou a pegar fogo ali no altar da igreja, né? E aí foi um momento, digamos, tenso, assim, né? E aí foi muito difícil continuar o ensaio depois daquilo, né? E a gente aquele dia a gente teve que parar. Talvez tenha sido a coisa mais, né, neste plano aí difícil de explicar das coisas. Bem, acho que tem um outro aspecto importante nessa chegada. Eu estou me detendo um pouco mais, talvez, no Paraíso Perdido, porque foi onde o grupo encontra com essa dimensão do teatro fora do teatro. Todos os aprendizados, talvez, que a gente aprendeu assim, batendo cabeça, porque a gente não sabia, né? Aconteceram neste momento. Então eu acho que se você pega os outros trabalhos do grupo, o livro de Jó, Apocalipse e BR3, uma série de problemas, crises, traumas, questões em relação ao espaço, eu acho que a gente, não que a gente tenha resolvido facilmente, mas a gente já foi mais precavido para este uso do espaço, o trabalho com espaço, a partir da experiência do Paraíso Perdido, assim. Bem, então um outro elemento importante aí é que como o espaço, justamente por todos esses elementos que eu estou descrevendo para vocês, ele demanda um tempo de apropriação do espaço. Ou seja, não dá para você imaginar que é o que a gente fez, né? A gente tinha ali 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, né? Talvez quase 3 semanas, assim, para você sair de uma sala como essa e de colocar o trabalho dentro da Igreja Santo Efigênio, né? Ou seja, foi digamos, um trauma, um equívoco, né? Mas portanto, por a gente não saber, né? Ter dado tão pouco tempo para isso, né? Tanto é que nos trabalhos posteriores do Vertigem, assim, no mínimo 1 mês e meio dentro do espaço. Ou seja, depois que você sai da sala, quando você entra no espaço, né? Estou falando da estreia do trabalho, da primeira apresentação. Claro que quando a gente viaja, né, a gente tem menos tempo. Nenhum festival dá o luxo de a gente estar 1 mês e meio. Isso não existe, entende? Mas a estreia do trabalho, a primeira temporada do trabalho, né, onde você está entendendo o que é o próprio trabalho, assim, não dá para você ter menos de 1 mês e meio, né, de uso, trabalho, exploração diária ali do espaço. Assim. Então o que isso causou? Causou que na estreia do Paraíso Perdido o trabalho estreou muito mal, estreou muito capenga. Assim, né? Com problemas em relação ao uso do espaço, problemas vocais que a gente não conseguiu resolver, porque a igreja tem eco, né? E aí como é que você resolve com os atores, e tinha texto o trabalho, como é que você resolve este problema acústico, você lida com este problema acústico? A gente só foi descobrir depois que você tinha que diminuir o ritmo da fala, porque se você fala atropelado, você tem o eco e aquilo cobre a voz, então, ou seja, isso mudava todo o ritmo de fala dentro do espaço. Só que a gente só foi descobrir isso, né, depois, aí, né, sem tempo para conseguir justamente equalizar, modificar, né, esse trabalho de apropriação aí de apropriação do espaço. Dessa experiência que foi muito traumática também, mas que eu acho que marcou aí o grupo, que é justamente essa questão da relação com a cidade, né? Que a gente não tinha essa dimensão, né, nesse primeiro trabalho do grupo. Assim, né? Isso apareceu de que forma? Apareceu que à beira do trabalho do Paraíso Perdido, a gente começou a receber telefonemas, a igreja começou a receber telefonemas, cartas contrárias à apresentação do espetáculo lá dentro, né? Isso foi crescendo, né?
aumentou o número de telefonemas, o número de cartas de protesto. Houve um grupo de carismáticos que foi nos convencer antes da estreia a não fazer o espetáculo. A gente teve uma conversa com eles, uma conversa que acabou virando cena de um espetáculo posterior do Vertigem, que foi no Apocalipse, porque era muito curioso, assim, era um grupo inteiro de carismáticos e o padre Paulo, e aí eles falavam um trecho da Bíblia, onde por aquele trecho eles defendiam que o espetáculo não deveria ser apresentado lá dentro. E aí o padre Paulo se lembrava de outro trecho bíblico que reiterava a posição de que nós poderíamos usar a igreja. E ficou uma espécie de embate de verbetes, não chama de versículos bíblicos, assim, né? Que foi, né? E a gente lá no meio daquele ping-pong bíblico, né? E isso inclusive virou uma cena do Apocalipse depois, assim, né? E as coisas sempre chegavam num lugar que não tinha muito saída, que era, por exemplo, a gente se propôs a este grupo de carismáticos, de católicos carismáticos, de que a gente faria uma apresentação para eles. Foi uma maneira que o grupo encontrou de tentar superar o convite. Olha, a gente apresenta para vocês veem um trabalho super musical, poético, lírico, não tem nada agressivo e tal. E eles falaram, não, a gente só pode ver o espetáculo se o Espírito Santo aparecer para nós e disser que a gente pode ver o espetáculo. Aí chega neste lugar, o que você vai fazer? Né? Ninguém tem contato, nem eles são muito carismáticos, porque eles poderiam ver o espetáculo. Assim, né? Na estreia, a gente teve aí uma invasão de um grupo de fanáticos religiosos, mesmo, católicos fanáticos, não os carismáticos, de que entraram numa igreja, uma imagem de Nossa Senhora na igreja e não saíam, né? E a igreja fecha as portas às 20 horas, a igreja não fechava por conta do espetáculo, é uma igreja de centro, às 20 horas fecha as portas, assim, né? E eles não se recusavam a sair, né? E não paravam de cantar nem de rezar. Isso foi na estreia do espetáculo. E aí com a plateia toda lá e tal, e a gente tentou negociar, discutir e tal. Neste momento, infelizmente, Dom Paulo tinha sofrido um acidente de carro, não sei se você lembra disso, um acidente grave de carro que o Dom Paulo tinha sofrido, mas um representante da Cúria foi lá, o padre foi lá, o padre da igreja de São Judas Tadeu também adorava o projeto, foi lá, foi um conjunto de padres tentar reverter a situação, não conseguiram, né? E o que nos salvou naquele momento foi o metrô, né? Porque o metrô fecha à meia-noite, e aí quando foi 11h30, milagrosamente as pessoas se levantaram e foram embora, a gente não entendeu o que estava acontecendo, e aí a gente viu aquela procissão indo para o metrô, e eles entrando no metrô, né? Então, ainda bem que não temos um metrô naquele momento, né? 24 horas, assim, senão nós não teríamos conseguido estrear o espetáculo. O espetáculo estreou após a meia-noite? O espetáculo estreou após a meia-noite? E aí, depois que eles saíram era 11h30, 11h40, aí a gente, né, organizou tudo lá e o espetáculo estreou acho que meia-noite e meia, meia-noite e 40, 1 hora depois que eles saíram, né, que era o tempo de preparação mesmo. A gente fechava a igreja às 8 horas, tinha 1 hora de preparação do espaço, para ir poder, porque tinha refletor no chão, tinha coisas que eram ligadas, e a gente tinha que preparar e despreparar o espaço a cada dia. Então você tinha, isso é uma coisa trabalhosa, inclusive quando você usa um espaço que está em funcionamento, né? Porque você não pode impedir o espaço do uso cotidiano dele, ao mesmo tempo você tem as suas necessidades enquanto espetáculo. Então isso acaba gerando uma dinâmica que é muito trabalhosa, às vezes de montar e desmontar a cada apresentação. Do Paraíso, muito conturbada, e as 2 semanas que seguiram foram mais conturbadas ainda, porque aí houve ameaça de bomba, ameaça de morte, cartas anônimas, a gente teve que chamar a polícia, enfim, eu não vou entrar em detalhes agora,
mas os espectadores eram revistados, tinha comando antibomba que rastreava a igreja antes da peça começar, um caos assim, de 2 semanas, um caos total. E esse caos, o que acabou gerando? Acabou gerando uma discussão sobre o lugar do teatro dentro da cidade. Isso talvez tenha sido uma das coisas mais interessantes, né? Bacanas aí, apesar do trauma e do desgaste que foi. Por quê? Aí a mídia, intelectuais, artistas começaram a debater, pode ou não pode peça na igreja, né? Isso foi para os noticiários, isso virou programa, sabe? Isso foi para o jornal, né? Carta de leitor em jornal, não pode ter a peça na igreja, não pode ter a peça na igreja, né? E é uma coisa tão absurda, né? Porque vocês sabem isso inclusive melhor do que eu, né? Como da área de cenografia, né? Na Idade Média, gente, né? Lá os, né? O Inquérites, né? Você lembra lá o Inquérites do teatro medieval, né? O que acontecia dentro da igreja, o que acontecia na porta da igreja, né? Não estou nem falando lá das mansões, dos pagements que aconteciam na rua, mas o que acontecia no espaço da igreja, né? Então isso é uma coisa já, né? Não é de agora, assim. Mas essa discussão, ela se instaurou, naquele momento e eu acho que foi assim, muito, né, agora já com esse, né, com essa fora do olho do furacão, entende? Naquele momento eu não conseguia ver nada, assim, mas eu acho que foi muito poderia dizer, rico, perturbador, iluminador, esclarecedor, que é justamente qual é o lugar do teatro dentro da cidade, né? Assim, então o teatro tem que ter um lugar, ele tem que ter um lugar ao qual ele foi destinado, né? Ou seja, algumas pessoas escreviam sobre isso, gente, mas já foi criado os teatros para o teatro acontecer lá. Por que vocês não fazem lá onde o teatro foi criado? Né? Foi criado para lá, já tem o lugar de vocês. Por que vocês estão querendo ocupar um lugar que não é o de vocês, que não foi, né, criado para vocês fazerem? Né? E aí essa era uma discussão que, né, mais, digamos, intelectual, né, disto. Sei lá, Mariana Chauí, que, né, é convidada para um programa de TV, onde tem um debate, sabe? Ela e Ricardo Izar defendendo o teatro dentro da igreja ou fora da igreja, uma coisa engraçadíssima, assim, né? Mas isso tomou uma dimensão popular, assim, tipo, né, show de calouros do Silvio Santos, entende? Onde os calouros, lá os, né, como é que chama? O júri do show de calouros votou se podia ou não podia ter peça na igreja. Vocês podem imaginar lá Pedro de Lara, Aracide Almeida, vocês nem lembram das pessoas, né? São figuras, né? Você lembra um pouquinho, né? Mas enfim, e olha que bacana, entende? Né? Lá o júri do show de calouros do Silvio Santos votou a favor da peça na igreja, assim, né? Concordando com a apresentação da peça na igreja, assim. Eu coloco isso porque acho que essa experiência, gente, ela marcou profundamente o grupo. Eu acho que ninguém passa por isso, né? Eu até brinco assim, né? Uma primeira ameaça de morte, ninguém esquece, assim, né? Você não sai dessa experiência sem, né? Ela foi muito impactante para a gente. E eu acho que a partir daí, de uma certa forma, né? Como a saída lá do paraíso, né, de Adão e Eva, né, de Pedro da inocência, acho que nós também perdemos a inocência, assim, né? E a gente, e aí eu acho que esta dimensão, né, justamente do site específico, do teatro
dentro da cidade, ou na cidade, ou de outra cidade, ela ficou muito forte para nós. Assim, né? Eu acho que isso é algo que a gente, dentro da trajetória do grupo, a gente vem aí trabalhando, desenvolvendo, enfim. Né?